do programa Mulheres de Conquistas. Meu nome é Jane Freitas, estou aqui com Darcy Bonfatti. Olá, tudo bem? Fabiana Alencar. Olá, tudo bem? E a nossa convidada de hoje, mais uma vez presente com a gente, Cícera Zanata. Olá, tudo bem? Muitas lutas e muitas conquistas. Não seria diferente na política. A mulher presente na política. O que nós podemos falar disso hoje, meninas? Bom, hoje nós temos aqui entre nós a Cícera, que é vereadora de Itupeva. Cícera, como que está sendo para você, que você foi candidata primeira vez, é isso? Isso. Primeira vez e já conseguiu se eleger, né? Está como vereadora de Itupeva. Como que está sendo isso para você lá? Porque assim, eu fui candidata, né? Primeira vez também. A Jane também foi candidata a primeira vez, né? Então a gente também participou um pouquinho da política aí e viu a importância da mulher na política, né? Agora você não, você tá aí como vereadora, e como que tá sendo isso para você? Olá, tudo bem novamente? Mais uma vez agradecer pelo convite, por estar aqui entre vocês. E como a gente inicia essa situação para poder te responder. Realmente mulheres de conquistas, mas toda conquista, se a gente for ao termo da palavra, remete a gente a quê? A uma batalha, a uma luta. Sim. Entre mortos e feridos, entre aspas, vencedor. Por que eu chamo de, entre aspas, vencedor, e na questão da candidatura não é diferente? Porque o papel da inserção na política da mulher não se encerra quando a gente, óbvio, o exercício do mandato é a coroa ali da situação, mas não se encerra na candidatura ou na não concretização daquele momento, mas num todo. Exemplo, quando nós vamos ao mercado e a gente faz lá a análise da precificação do nosso supermercado, das nossas compras. A gente passa uma para outra, o supermercado que tem coisas mais baratas ou não, e você faz um roteiro e você calcula quanto vai se gastar de economia, inclusive do seu combustível, certo? Nos filhos, você administra a sua casa, de repente você pode gastar esse mês com os filhos em tal situação, você pode pagar uma conta ou não, quais são as pastas da sua casa que é prioridade? É a educação, é a escola, é a vestimenta, o que é? Inclusive, nós torcemos para time. Eu, por exemplo, sou palmeirense, né? E aí a gente tem toda uma questão que também é política. E se a gente for analisar as conquistas, as batalhas e a palavra política, tem toda uma questão de comunicação. Então, primeiro, a gente tem que aprender a se comunicar. As mulheres se comunicam desde. A antropologia fala, inclusive, essa questão do rosa e do azul, que quando os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam ali cuidando da prole, era um olho na prole e um olho nos frutos que estavam ficando rosa, para ver se era maduro ou não, para poder servir enquanto a caça não chegava ali. Então, a gente tem nato em nós essa questão da política, da negociação, da administração. E por que não entrar realmente no cenário e exercer o mandato? E aí, para exercer um mandato, se a gente for de novo falar de história, nós não poderíamos ser votadas e nem votar. O voto feminino foi uma conquista em que as mulheres que tinham dinheiro na época conseguiam, mandou uma carta para Portugal, para no Brasil ter a primeira viúva que conseguiu ter o direito de votar, mas ainda assim com restrições, e depois para ser votada a mesma situação. E aí, dentro do campo da batalha política que eu falei para você, até chegar nas conquistas, tem a questão das frações, das porcentagens das mulheres que compõem ali, eles falam em 30%, né, a chapa, porque não no mínimo 50%, mas 30% mulher, 70% homem. O fundo partidário, né, que é aquela questão da distribuição para você poder fazer a sua campanha, reservado aí o direito de quem não concorda usar ou não, mas a gente está falando de direitos, tem coisas que você pode exercer o seu direito e tem coisas que não, né? Inclusive é muito mais fácil se justificar não votar, você paga uma multa aí que é risível, do que você realmente batalhar por uma administração política com alguém que te represente de verdade, defender o seu voto, que envolveu anos de conquistas e de batalhas na sociedade, muitas mortes, etc, etc. Então,
é realmente uma batalha, votar e ser votado e exercer o mandato. Não foi diferente uma batalha na época da pré-candidatura e da candidatura. Pouquíssimo dinheiro, sem equipe, sem saber, mas a vontade de mudança, de administrar e fazer o melhor possível. Nós falávamos dos gatilhos, né? Então eu tinha um gatilho de querer fazer uma mudança muito grande, além de ser advogada na política, eu pensava que o vereador teria uma caneta que mudaria todas as condições sociais e não é assim que funciona. A gente tem muitas barreiras, o regimento interno, inclusive de cada cidade, mas a vontade e a esperança continua. Então, desde a época de campanha, compor os grupos, ter o dinheiro, ir para a rua, se desdobrar, você tem a profissão, você não pode abandonar a sua profissão para poder se dedicar à campanha. Tem todo um colapso que é o quê? Será que eu sou o candidato que o grupo espera que vença? Porque quem era a Cícera? A Cícera era uma advogada de uma cidade pequena, que era envolvida com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que batalhava, por exemplo, pelo passe social, para que esse deficiente e o acompanhante tivesse a sua isenção. As questões da APAI também, que nós enfrentávamos ali no Conselho, e que não dando fruto, eu falei, não, eu vou um dia me candidatar porque eu quero tentar mudar esse cenário, já que o prefeito não escuta a gente e vai me ouvir de uma outra maneira. Inclusive, eu até voltei no gabinete do prefeito quando fui eleita e agradeci, olha, aquele não que você me deu surtiu efeito, tô aqui, ó. Também a gente não é muito ouvido, porque eu só tenho a tarja de oposição, depois a gente até pode falar disso, mas é uma batalha, e aí quando você vem para o exercício do mandato, você enfrenta essa outra batalha. Óbvio, tudo tem conquistas, tá, gente? Estar aqui hoje, exercer o mandato é uma conquista, mas as batalhas são constantes, antes, durante e depois. Quando você tá realmente com a caneta, eles te colocam a tarja ou base ou oposição, tá, gente? Tem isso, e aí fica muito mais fácil falar assim, vou te dar não porque você é oposição, vou te dar não porque você é oposição. A Cícera tá exacerbando. Não, não é uma realidade. Quando, na verdade, se a política eficazmente funcionasse, se não houvessem mais as barganhas sociais, se não houvessem as politicagens, daria para, sim, ter uma caneta que no exercício realmente funcionasse, as tarjas não fossem muletas nem desculpas e as nossas batalhas passariam a ser menores. É mais ou menos isso. Muito bem. Então, a Jane, o que você pode falar um pouquinho, Jane, pra gente? Como, quando você saiu candidato, o que você sentiu, como é que foi? Na verdade, a gente tem uma força de vontade dentro, né, no interior, que quando você vê o cenário do município, da cidade que você tá inserida, que você quer, de alguma forma, fazer o que você falou, né? A base de uma caneta eu mudar muita coisa, se eu estivesse lá. Hoje eu acredito que nem só na política, em qualquer cargo que a gente esteja dentro do cenário da prefeitura, dentro do município, você tem uma responsabilidade muito grande e que isso faz com que você desempenhe um papel que você está trabalhando no dia a dia e que você sempre vê, se eu estivesse lá, eu faria desta forma, se eu estivesse lá, eu gostaria de fazer dessa forma. E quando você está à frente, você fala assim, o cenário é outro, né? Sim. Existe um cenário que eu não conhecia. Uhum. Claro que hoje, dentro do município onde eu trabalho, eu consigo desenvolver algumas ações que eu já tinha conhecimento, mas hoje você está à frente. Conhecer, então acho que na política fica essa parte, o conhecer a cidade, o conhecer, porque você viu algumas coisas superficial, quando você assume, aí você fala assim, eu consegui, sou vereador, tem um vereador lá, eu faria diferente dele, mas qual é a história da política que trouxe ele, que fez ele fazer desta forma? Então assim, esse engajamento na política precisa nascer dentro de cada um de nós, né? Eu não sou a falar, nunca vou ser política, nunca vou ser candidata, porque eu acho que político todos nós somos, né? Mas eu nunca vou ser candidata, porém eu tenho que conhecer, né? A base do meu conhecimento vai mudar a história da minha cidade, vai mudar a história do nosso país e assim sucessivamente, né? Então assim,
para mim foi muito importante, é muito importante o conhecimento, estar à frente de você poder saber como que é feito a parte legislativa, a parte executiva da cidade. Isso é muito importante, isso é um ganho para qualquer cidadão, que é onde você consegue lutar pelos seus direitos, é onde você consegue lutar pelas conquistas da cidade. Então, quando eu falo, então assim, mulheres, né, as mulheres na política, é importante que mulheres apoiem mulheres, né? A gente vê um cenário diferenciado de que às vezes grande parte das mulheres querem apoiar um candidato do sexo masculino, que isso não tem problema algum, desde que você conheça a fundo a política. Hoje a gente vê muitos políticos ganhando o cargo por fazer um favor, por falar várias vezes, tentar mostrar a parte dele e não de uma política saudável. Então a gente ainda sofre muito com essa parte existencial de troca, né? Eu te dou isso, sim, você me dá isso. A barganha. E isso não é saudável, né? Porque quando você fala assim, o vereador está lá, ele conquistou isso, é obrigação dele, né? Então eu estar à frente de uma situação que eu sou a representante, se é meu dever, a minha obrigação, eu não preciso de aplausos, nem que ninguém fale assim, muito obrigado. Não, é minha obrigação exercer este papel e trazer a benfeitoria para a cidade, para o cidadão, para a mulher, para a criança, e me envolver em todos os aspectos, né? Muitas pessoas que a gente conhece não conhecem o cenário da cidade, ele conhece o cenário dele. Então eu sempre falo, o vereador, ele não é do bairro, ele é da cidade. Então muitas ações dele podem ser voltadas para a cidade, né? São conquistas que podem ocorrer no decorrer do seu mandato, né? Exatamente. É isso mesmo. Quando eu decidi sair candidata, eu também tinha essa mesma visão que acho que todos têm, que nunca se envolveu na política, que nunca teve algum papel importante na política, e aí você acha que você vai conseguir realmente mudar algumas coisas. A gente trabalhando na saúde, né? Eu trabalhando na saúde, e aí quantas coisas eu vi durante quantos anos e que achava que eu poderia mudar, que realmente. Apesar de não ter ganho, né, a política, nem eu nem você entramos, não teve uma mulher, né, que em Várzea, viu? Não, Cícera, nenhuma mulher em Várzea. E teve muitas candidatas, né? E nós tivemos nenhuma mulher eleita. Então, assim, e agora vendo o outro lado, onde a gente está trabalhando, onde eu estou hoje, eu também observo da mesma forma que você, Jane, que não é só dizer, eu quero fazer, eu quero que seja assim. Não, existe todo um começo, um meio, um fim, uma estrutura que tem que vir lá de trás. Não depende só do meu querer e do seu, né? Existe normas, existe hierarquia para se seguir, para se obedecer, né? Nós vivemos numa situação social que nós temos que obedecer a hierarquia, né? Nós não podemos desrespeitar a hierarquia. Então, assim, eu tenho vontade de fazer, mas tem a gestora, tenho o secretário, eu não posso simplesmente achar que eu vou lá e faço, né? Então, acho que a mesma coisa acontece com os vereadores, é isso, Cícera? É mais ou menos isso? Porque assim, você tem vontade, por exemplo, de, sei lá, de repente ir lá e comprar 10 cadeiras de roda que está precisando para uma comunidade, por exemplo. Primeiro que o vereador não compra. Não, eu estou dizendo assim, eu estou dando um exemplo. Sim, mas montar um projeto, por exemplo, de ir lá comprar, mas não depende de você. A sua fala é sensacional para a gente conseguir falar isso aqui. Primeiro que o vereador, ele não constrói a escola, ele não constrói a quadra, ele não constrói o postinho, ele não contrata gestor, ele não indica o fulano, ele não faz não sei o que lá, ele não pinta a quadra de futebol, ele não compra o uniforme, ele não traz a ronda escolar, ele não manda o guarda. Não. Por quê? Eu cheguei na Câmara, primeiro, a gente não tem um curso para dizer quem é o vereador. Você vai ter que comprar um curso para saber o que o vereador faz, o que é o processo parlamentar, o que é um requerimento, uma indicação, blá blá blá. Tá. Vocês não vão me entregar? Não.
Mas como é que ninguém nasce vereador e não vai ter um treinamento? Não sabe direito nem onde fica. Vou falar o almoxerifado da Câmara, você tem que descobrir para não falar outra coisa. Ok. Passado isso, você chega lá e você fala, olha, eu quero aqui dar uma gratificação para a Guarda Municipal, porque a gente depende da Guarda Municipal 40%. Eu quero aqui colocar a ronda nos meus bairros, porque, gente, a lei do silêncio não é posta em prática. Doutora, a senhora lê o regimento? A senhora não tem competência. E a competência não é que nós somos incompetentes. Quer dizer assim, o poder dessa caneta aí não resolve isso aqui. É o poder do prefeito com o nome de executivo. Já começa assim, eu não posso não. Não, mas eu vou fazer um projeto. Eu chegava no jurídico lá da Câmara, o procurador, tá aqui, doutora, é inconstitucional. Eu vou recorrer, porque eu só vou apresentar o recurso. Doutora, leia o regimento. Aí você vai ler o regimento, ler a lei orgânica, e você vê que você, como vereador, não pode fazer nada. E qual é a grande dificuldade? Como é que você explica para a sociedade que você não tem projeto? Porque na campanha a pessoa fala, Jane, diz para mim qual é seu projeto. Eu que sei, se você pegar a minha história de campanha, eu tenho um projeto para construir uma ponte. Eu vou dizer, vereador Jane, não faz projeto. Aí a pessoa vai dizer, então o que você vai fazer quando você entrar? Bom, primeiro, o que faz um vereador? Fiscaliza. Só que nós somos um fiscal que não multa. Eu queria tanto multar. A gente só fiscaliza. Que delícia. Depois, a gente legisla. O que significa? Produz leis, mas dentro dessa competência do regimento de cada Câmara. Você vai produzir, por exemplo, a Semana Fênix. O que é a Semana Fênix? Aqui nos bastidores a gente tem a minha assessora, nosso anjo da guarda lá, né? A nossa equipe do gabinete é imensa, eu e Letícia. Então, o que a gente faz estudo no gabinete? A Semana Fênix é um projeto de lei de conscientização do combate à violência na cidade, que vai ter palestra nas empresas, nos órgãos públicos, falando de todos os projetos feitos por essa ou por outras vereadoras, projetos de lei dentro da nossa competência, ensinando quais são os dispositivos legais, quais são... Mas eu tenho a equipe para dar a palestra ou para ir nas empresas? Vocês estão olhando para um integrante da equipe, sou da área jurídica, então é um projeto de lei que não envolve orçamento, que não envolve pessoal, que não depende do executivo, que são palestras e que é sangue e suor nosso. Inclusive a gente vai para a empresa com propriedade para falar sobre isso. Então nada que envolva construções, ferramentas, dinheiro, nada que é de bem público, o vereador pode fazer. Então a gente tem que tentar dar nó e pingo d'água. Depois que a gente toma essa consciência, esse choque de realidade e começa a tentar descobrir caminhos, e você passa por toda essa peneira do procurador jurídico da Câmara, você tem que passar o seu projeto nas comissões dos grupos de vereadores. Se nessas comissões barrar, o seu projeto de lei não vai adiante. Morreu. Depois, digamos que passe por todas as comissões, e se você for oposição, então você vai descobrir a força das comissões, vai reprovar tudo. Mas tudo bem, a gente lida com essa batalha também. Bom, o que acontece quando passa por todas as comissões? Vai para o plenário. O presidente da casa tem que dizer que está apto para a votação. Tem que ser, está lá no regimento, dependendo da situação, maioria absoluta dos presentes. Aprovou numa sessão ordinária aquele projeto, passou pelos colegas, pelas comissões, por todo o trâmite, vai publicar e vai sair com o nome de quem? Do prefeito. Não sai com o nome do vereador. Tá? Saiu com o nome do prefeito, vai pôr em prática. Tá? A Cícera tem lá o projeto Fênix. Semana Fênix, como eu já expliquei para vocês, vou batalhar para que na Semana Mundial, que é a semana do dia 25 de novembro, do combate à violência contra a mulher e de gênero, nós já estamos em contato com as empresas para que nós e outras voluntárias ponhamos em prática o projeto Fênix. Porque se a gente for depender de outras instituições do executivo, talvez não saia, e nós queremos que saia. Sim. Então tem essa situação também. E pode ser que passe por tudo isso e fique parado em algum local. Então eu estou dando um exemplo vivo de como é. Se eu quiser, por exemplo, mandar tapa-buraco, eu tenho que fazer um ofício. O que é um ofício? Uma folhinha, sulfite, timbrado da Câmara. Você pede gentilmente, Jane, estou te mandando um bilhetinho aqui, não estou menosprezando. Ofício. São 3 ferramentas: ofício, requerimento, indicação
e os projetos de lei, não projetos de que vai ter a árvore, a poda, a escola, não, projetos de lei dentro da nossa pequenininha competência ali do legislativo, com todo esse trâmite que eu já falei. Então você faz um ofício, pode ser que você me responda ou não nunca, aí tá, eu vou fazer uma indicação, tá lá também o ofício, timbre da Câmara, a vereadora considerando, indica ao executivo, o prefeito, que faça o tapa-buraco, não faz. Vai para o requerimento. Requerimento, instrumento, terceiro instrumento, com um pouquinho mais de força. Com base legal, em 30 dias você tem que ter uma resposta. Se a secretaria competente pode mandar fazer o tapa-buraco, ele vai dizer que a massa asfáltica vai passar por licitação, que a prefeitura não pode contratar, que nem eu contrato com a Jane, com a Darcy, com as meninas aqui, tem que ser o processo de licitação, tal. E a pessoa fala, Cícera, que raio de vereadora que é você? Tá 1 ano, tapa-buraco, já furou meu pneu. Então, isso é um resumo do que é o trabalho do vereador, que é diferente do deputado, que é diferente do federal, do estadual, do senador, do prefeito, governador, por exemplo. A gente tem uma governadora só em todos os estados que a gente tem aqui na região, o restante é tudo homem. Então, realmente, estar exercendo o mandato é uma conquista numa batalha, não é fácil, é contínuo. E tem a questão também que, por exemplo, investigação, uma SEI, Comissão Especial de Inquérito de Investigação da Saúde. A cidade de Itupeva tem alguns colapsos na saúde e eu bato muito nessa questão. O hospital passou por uma intervenção, está já prorrogando aí de novo, teve um problema com a OS que estava administrando a terceirizada e vários médicos sem receber, UBS, etc, e a gente tentou a Comissão Especial de Investigação, a SEI, para nascer, segundo o regimento do vereador, fala que precisa de 5 assinaturas. Cícera, você consegue 5 assinaturas do colega? De repente podia ser vocês. Como é que é o contato com os outros vereadores dos outros partidos? Começa aí a nossa problemática. Um outro vereador tentou uns anos atrás, teve 2 assinaturas, nós somos em 13 na Câmara. A gente conseguiu agora, né, 7, 8, foram votando, e no dia da votação da plenária, que é essa sessão que eu falei, nasceu o documento com 5 assinaturas, precisa da maioria dos votos para existir, e aí a gente, como vereador, começa a investigar, tem toda aquela questão de inquérito e tudo mais, morreu no plenário porque os vereadores reprovaram. Então, você querer exercer o seu mandato como vereador também tem 1 milhão de outras problemáticas que a gente vai superando, e eu estou dando aqui alguns dos detalhes e fica à disposição para mais, que não é fácil. E especialmente por ser mulher, as coisas são muito mais difíceis. Inclusive, a gente experimenta um tipo de violência que nós chamamos violência política de gênero. Crime novo que alterou aí o Código Eleitoral e o Código Penal. É que a gente vê nesse caminhar aí que está mudando, né, as expectativas de número, né, que tinha uma proporção da mulher participar e que muitas que participam, que vieram, acontece com os homens, mas bem menos do que com as mulheres, que é compor chapa, né? Eu preciso de tantos e por lei eu tenho que ter, então assim, às vezes saem algumas coisas que vão mudar com o tempo. Já mudou muito, né? Eu acredito que a mulher já teve grandes conquistas dentro da política, mas não é um cenário fácil, né? Não é um cenário que a gente... favorável à mulher, né? Que fique satisfatório, vamos dizer, para a mulher que gosta de ir lá fazer, cumprir, né? Você que é uma mulher, assim, super informada, né? Tem a formação de ser advogada, então, assim, às vezes passa pela nossa... no nosso pensamento, fala assim, é fácil, né? Ela já sabe lei, vai entrar lá, é muito prático e assim, é respeitada, né? Uma doutora aí da sociedade e às vezes esbarra nessas entraves aí de falar, né? Tem toda essa burocracia no meio do caminho e ainda tem que lidar com a violência de gênero, né? Que não é fácil. Não é fácil, né? Mas é muito importante a mulher participar, estar no meio da política, né? Quem sabe vocês que já tentaram, vocês pensam em voltar, tentar de novo, meninas? Um sonho pela frente. Sei se a gente... Vai seguindo. Na verdade, assim, eu sempre falo, né?
que é veia, né? É uma questão que você fala assim, eu quero mudar, eu quero ir, né? Mas é uma questão, sim, de sentir que você gosta disso. É que quando você começa a entender um pouco a política, você passa a perceber que nós, no dia a dia, vive a política. Né? Hoje eu entendo que tudo que eu passei dentro de uma OBS durante 28 anos, 27 anos, foi político. Tudo está em torno de uma política. Tudo é política. Então, eu acho que realmente está em nós. Está em nós. As mulheres, né? Elas só não conseguiram ainda, acho que, jogar tudo isso para fora. Mas acho que está na mulher, sim. Porque eu acho que, eu não sei, eu ouvi de um homem da prefeitura que ele disse que ele está assim, bem, como é que eu vou dizer aqui? Não, ele está muito contente, está feliz, a palavra talvez, com as mulheres. Porque aqui em Várzea Paulista, nós temos várias mulheres, né? Que estão trabalhando aí na gestão. E ele disse que ele está vendo que as mulheres vão para cima mesmo, a mulher consegue cuidar da casa, ela consegue cuidar dos filhos, ela consegue trabalhar, ela consegue brigar com o marido, ela consegue brigar tudo ao mesmo tempo. Ela está ocupando vários espaços. Então eu acho que nós vivemos uma política já, que na verdade eu não entendia isso como uma política, viu, Fabi? Porque quando eu saí candidata, eu comecei realmente a entender e conversar com pessoas. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Cícera outras vezes, e a gente já conversou sobre isso. E assim, se a gente se fala por telefone, nós falamos em torno de quê, Cícera? De política. Mesmo que o assunto não seja especificamente política. Sim. Mas nós entramos no assunto política, sempre. Entendeu? Então eu acho que nós vivemos na política. A política traz muito benefício pra gente, né? E quando traz essa mulher para o cenário político, é importante, né? Os partidos aí que convidam as mulheres, que empoderem essas mulheres também de conhecer um pouco da política. Né? Eu tive a oportunidade de ter um amigo que é advogado e que ensinou pra gente, né? Porque ele trabalhou um tempo na Câmara, o regimento interno, como que era estar lá, né? Mesmo que a gente não tivesse, a gente pegou um gostinho do que era. Se você chegar lá, como que você chega? Você já chega com alguma base de conhecimento. E das mulheres, representatividade da mulher no município nosso aqui, a gente até sempre agradece nosso prefeito, né? Que dá ele dá essa entrada, né? Para as mulheres serem representantes no governo dele. A gente tem várias mulheres que são gestoras no município. Então, assim, o prefeito, o professor Rodolfo, deixa isso muito bem claro pra gente, que é importante colocar inclusive a fala foi dele, a mulher como representante, que ele acha que a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, vincular vários nós e que pra ele não tem problema algum, né? Então a gente vê aí que a gente está conquistando um espaço dentro do município, isso é importante, né? Sim, muito importante. Bom, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, da importância da mulher na política, né, e que não tem que desistir mesmo. Cícera, eu tenho certeza que você vai ter aí grandes conquistas pela frente, ó, mulheres de conquista, tá? Você vai ter, porque você é firme, é realmente empoderada no que você fala, e eu tenho certeza, conhecendo você já como eu conheço, você é uma mulher de fibra, de caráter, honesta acima de tudo. Então acho que isso, e vontade de trabalhar. Então assim, desejo tudo de bom para você mesmo, que Deus abençoe você todos os dias da sua vida lá em Itupeva, e que você faça um mandato brilhante, e que venha mais Cícera pela frente. Amém. É um espelho, né? Queria agradecer, né, a participação das meninas, mais uma vez a falta da Suelen, né, nossa amiga, empoderada também aí, representante da política do município,
faltou aqui na conversa, que seria muito gratificante ela estar aqui. Sim. Mas ela te mandou um abraço também, quer te conhecer em outro momento. E você sempre será muito bem-vinda aqui no nosso programa, né? Com Para ter esse certeza. bate-papo aqui descontraído e que traz aí um grande benefício, né, para todas nós. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço bastante mais uma vez. Realmente, todas as vezes que eu converso com a Darcy, não tem como nós não falarmos de política e com muito ânimo, inclusive, com muita ênfase. Muita garra, né? Muita garra, né, com muita determinação. Eu espero que vocês alcancem, de certa maneira, seja o cargo político, seja o exercício dentro da política, porque o que eu posso dizer para vocês, o resumo de 1 ano e meio, mais ou menos, de mandato, 1 ano e quase 5 meses, é o seguinte: a mudança que nós queremos na política está aqui, somos nós. O cenário político só vai mudar se tiver composições que realmente queiram ser a mudança. Nós talvez não produzamos aquilo num todo, mas o fato de existirmos e estarmos e não desistirmos, você pode bater no peito e falar: a mudança existe, ela está aqui. E a gente consegue transformar. E consegue transformar quando você encontra mulheres decididas verdadeiramente a pegar na mão da outra verdadeiramente e juntar forças para ser a mudança. Porque a política, ela tem muitas faces, e uma delas que a gente precisa desnudar é a questão do realmente mulheres unidas na política. Nós temos uma população muito maior de mulheres em porcentagens, menos homens, mas nós temos, inclusive o nosso Facebook, a nossa página política diz isso, nós temos aí 70, 80% de um público masculino que vota em mulheres e uma porcentagem muito menor de mulheres que ainda não votam em mulheres. Então nós somos a mudança, precisamos acreditar e verdadeiramente querer pegar uma na mão da outra e desnudar o que não é de verdade e seguir, seja nessa, seja num ponto, seja no outro. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Fico à disposição. Parabéns por toda a garra, por serem realmente mulheres de conquistas. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Cícero? Irmão, acho que se encerra mais um programa, né, Jane? Né, Fabi? Sim. E até o próximo, né? Se Deus quiser. Ficamos por aqui, então. Aguardamos vocês na nossa próxima edição do Mulheres de Conquistas.